glória a Deus, versículo de número 3 me chamou a atenção. Os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O salmista convida a subir para as montanhas, para ficar no lugar de esconderijo como um pássaro. Mas os fundamentos se transtornam. E o que o justo deve fazer? Pensando em fundamentos transtornados, e uma pergunta que o justo pode fazer, voltemos ao pensamento dos assuntos de família, que nós estamos falando aqui na terça-feira, que nos sobra para nós ministrarmos já há alguns tempos. E precisamos ainda correr um pouco mais e falarmos mais um pouco sobre família. Iniciamos falando sobre a origem da família, funcionamento da família, a defesa da família, a preservação da família, os cuidados da família, os pecados da família, o poder do casamento, o que é um casamento, o que é a aliança do casamento e o valor da aliança do casamento. Hoje nós, para não fugir, passar por cima dos temas que quero abordar, vou trazer aqui um tema que parece ser um pouco estranho assim para um comentário franco no culto, mas é importantíssimo. Não tem o cunho corretivo, mas sim de advertência, de ensinamento para todos nós. Nem o momento das pregações que nós fizemos são tendenciosas, não. São pregações que nos trazem ensinamentos para nós avaliarmos, orarmos a Deus e aquilo que serve para nós. Nós agradecemos a Deus e procuramos pautar o nosso caminho pela palavra. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um assunto importantíssimo que é divórcio e novo casamento. Parece uma coisa até meio forte assim o tema, mas fique tranquilo que eu vou ter o máximo cuidado para que nós todos venhamos entender um pouco desta verdade divina nessa terça-feira. Veja só, fundamentos transtornados e expectativa do justo ter uma resposta para a pergunta do salmista. Olhando para esse assunto, nós nunca podemos julgar um divórcio, uma separação, pelas experiências pessoais de cada um, porque as experiências são múltiplas, cada um teve uma experiência, cada um que passou por essa fase teve uma experiência diferente. E nós nunca podemos fazer um julgamento pela experiência que a pessoa teve. Na minha família eu já tive essa experiência. Papai abandonou a mamãe antes de eu ter nascido. E eu me criei só com a mãe, claro, com os avós e outros familiares. E alguns dos irmãos já teve essa experiência com os familiares e alguns teve pessoalmente essa experiência. E hoje serve a Deus com alegria, vive bem na presença de Deus, é um homem, uma mulher de Deus, e está agradecido ao Senhor. Então jamais permita que alguém venha julgar você por causa de uma experiência pessoal que a pessoa teve ou por uma experiência que sabe, porque alguém quer determinar se está certo, se está errado, ou se é legítimo ou se não é legítimo essa questão de divórcio e novo casamento. E alguém analisa por circunstâncias ou por aparência, mas não dá para analisar só pela circunstância ou só pela aparência, ou se Deus vai abençoar ou se Deus não vai abençoar. E nós, os homens, às vezes queremos, como seres humanos, tomar partido e fazermos julgamento e até determinarmos as coisas. Mas a palavra de Deus tem uma resposta sempre convincente para os nossos corações, porque nós entendemos que tudo Deus conserta na vida do ser humano. Deus entra dentro de uma penitenciária para consertar a vida de um bandido, de uma pessoa que matou pessoas. Deus entra dentro de uma casa e jamais faz a pergunta para a pessoa dos seus papéis como estão. Ele faz o primeiro convite: vinde a mim, o cansado e o oprimido, e eu vos aliviarei.
Quando eu prego a palavra de Deus, eu não pergunto às pessoas que estão aceitando a Jesus como Salvador qual é a sua condição matrimonial, se ele vive só casado por um contrato, divorciado, separado, amaziado. Eu não pergunto. Eu pergunto se quer aceitar a Jesus como Salvador, e Jesus incondicionalmente recebe todos. E quando nós entramos debaixo do poder da graça, entramos debaixo da potente mão de Deus, Ele vai nos arrumando, vai nos ajudando, vai consertando as coisas e nos orientando como devemos servir a Jesus melhor. Se fosse assim de nós julgarmos por aparência ou por condição, nós não poderíamos aceitar que o Jó seria abençoado na situação em que ele passou. Por quê? Porque nós nos uniríamos com os seus colegas. Seus colegas, ao ver Jó caído sobre a cinza, ao ver Jó tendo problemas com a sua esposa, ao ver Jó perdendo seus filhos, ao ver Jó perdendo seu capital, ao ver pegando fogo a casa de Jó, acendendo a seara, os bois morrendo, as ovelhas sendo roubadas e queimadas, e eles disseram: você está nessa situação, falido financeiramente, arrebentado com a família, arrebentado com o seu casamento, porque você está em pecado. Se Jó aceitasse essa condição, concordaria com os seus amigos. Se nós aceitássemos a teoria dos seus amigos, nós condenaríamos Jó. Mas nós entendemos que quem está na terra está sujeito às intempéries do dia a dia, está sujeito aos sofrimentos, aos problemas, e ninguém está livre de enfrentar situações da terra. E Jó era um servo de Deus, ele passou pelas lutas, mas no final de toda a história, ele foi um vencedor, justificado por Deus, porque Deus estava com o seu servo. Glória a Jesus. Então, analisando caso por caso, sempre há uma situação relativa para ser estudada, para ser analisada, para depois sempre dar uma posição. Nós falamos de um quadro geral e não de um assunto específico. Não podemos detalhar casos para julgarmos, às vezes, quando estamos ministrando até numa palavra, mas sim trazer uma palavra de ensinamento, trazer uma palavra esclarecedora, para que cada um de nós juntos possamos avaliar para servir a Deus melhor. Existem coisas que a pessoa resolve sozinha, mas existem coisas que a pessoa não resolve sozinha, e precisará do conselho do seu pastor, do seu líder, daquele que tem o manual sagrado na mão para poder passar uma palavra divina. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, em Êxodo 18, verso 22, nós vamos ver Jetro aconselhando Moisés: divide as cargas, divide as responsabilidades com os seus homens, institui homens, aquele que tiver capacidade para ser capitão de 1000, coloca sobre 1000, aquele que tem capacidade para ser capitão de 500, coloca sobre 500, aquele que tem capacidade para ser capitão de 50, de 100 ou de 10, coloca sobre o número de pessoas que ele tem condições de liderar. Confia neles. O capitão de 1000 e o capitão de 10, o título é o mesmo, capitão, mas a capacidade ou a liderança muda pelo número de liderados que ele tem. E eles vão julgar as causas, vão resolver os problemas. Mas quando tiver um problema que aos olhos deles é insolucionável, que eles não conseguiram resolver, eles trarão a você, e você resolverá, dará a sua palavra. E esse conselho pareceu bem aos olhos de Moisés, porque Moisés entendeu: existem coisas que os homens resolvem, mas existem coisas que nós vamos ter que unir as nossas ideias para chegar numa conclusão. Quando você olha para Malaquias 2:7, você vai ver o profeta dizendo: dirija-se ao sacerdote, e ele aconselhará, e ele terá a palavra, e ele dará definição. Em umas versões da Bíblia diz: ele será o anjo de Deus para trazer a palavra de solução para a sua vida.
Então são coisas que nós lemos na Bíblia para nos ensinar. E quando nós pensamos em divórcio e casamento, são duas realidades bem distintas que podem serem analisadas. A primeira é antes de eu conhecer Jesus. Quando a pessoa não conheceu Jesus, antes de ter uma experiência com Cristo e após ter uma experiência com Cristo. Quando eu não tinha ainda uma experiência com Cristo, eu vivia uma vida diferente. Eu não tinha me entregado para Jesus. Eu não tinha o conhecimento do sagrado como tenho hoje. Deus olhava para mim de uma forma diferente que me olha hoje. E eu não posso fazer cobrança de pessoa que não conhece aquilo que eu estou cobrando. Eu preciso primeiro revelar. Deus primeiro revela a sua palavra. Deus primeiro revela o seu evangelho. Deus primeiro revela a sua verdade e posteriormente Ele faz a cobrança dentro da sua sabedoria, com medida para não matar ninguém. E a palavra de Deus é clara: Deus não permite uma carga nos seus ombros acima da sua possibilidade, aquilo que você não pode carregar. Quando nós olhamos para isso, nós vemos Lucas 47, capítulo 12, versículo 47 e 48, quando a Bíblia diz: o servo que sabe a vontade do seu senhor e transgride a vontade do seu senhor, será castigado com muitos açoites. No capítulo 12, versículo 48 do mesmo Lucas, ele diz: porém o servo que sabe a vontade do seu senhor, ou que não sabia a vontade do seu senhor e transgredir os seus mandamentos, será castigado com menos açoites. Veja então, há um grau de cobrança para quem conhece a vontade do seu senhor e para quem não conhece a vontade do seu senhor. Aquele, pode ver 12 e 47 e 48 de Lucas, diz assim: aquele que conhece tem um nível de cobrança, aquele que não conhece tem um nível menor de cobrança. Todos os erros aconteceram. A Bíblia não diz que não era errado, mas a Bíblia diz que há um grau de cobrança menor. Eu trabalhei na minha juventude numa congregação, isso há quase 40 anos atrás, onde tinha um índice de pessoas analfabetas altíssimo. Muita gente não sabia ler. E o meu pastor, na sua simplicidade, mas com profunda sabedoria de Deus, ele me ensinou. Ele disse: com pessoas inteligentes, você não precisa se cuidar o que você vai dizer. Você prega a palavra e as pessoas entendem a palavra, entendem as tuas fraquezas como obreiro, entendem as tuas falhas, os teus erros, e eles entendem você. Mas com as pessoas que têm dificuldade e não sabem ler, você tem que primeiro ensinar a pessoa a acreditar naquilo que você falou, porque para eles a leitura não existe. Eles não sabem, eles precisam acreditar em você, porque eles vão na tua palavra. Eles não sabem avaliar as coisas. E eu cheguei e comecei a resolver os problemas daqueles irmãos que congregavam ali. E eu notei que era exatamente isso. As pessoas que não sabiam ler, que o número era alto de pessoas, eu precisava me identificar bem com a pessoa para que ele pudesse me entender. Os problemas eram múltiplos, especialmente no meio das famílias. Mas quando eu conseguia fazer aquele irmão, aquela irmã me entender, pessoas criadas no interior, lugar difícil, nunca estudaram, eles então iam para a palavra. Qualquer coisa, eles iam por aquilo que era orientado. Não conseguiam ler a Bíblia, mas a gente lia a Bíblia para eles entenderem. Quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 24, a Bíblia fala também daqueles que fizeram pecados. Alguns pecados são revelados na hora, outros pecados são revelados depois. Existem coisas que são cobradas logo, outros são cobrados depois. No capítulo 5, verso 24, 1 Timóteo, tem essa verdade. Existem também, querido, divórcios por pecados e outros por ignorância. Alguém se divorciou porque a sua esposa lhe traiu. Alguém se divorciou porque o seu esposo lhe traiu. Mas existe alguém que se divorciou por questão de temperamentos, por questão de dureza de coração.
por questão difícil e que não conseguiram vencer, e foram se discordando, brigando, e chegaram numa conclusão, um lutando para mudar o outro, um batalhando para o outro mudar, e outro lutando para o outro mudar, e nenhum mudava, e acabaram se separando, se divorciando. Quando olhamos para a Bíblia, vemos a resposta para isso. Outros foi por ignorância, podemos dizer. Mas quando nós olhamos para 1 Timóteo 13, a Bíblia Sagrada diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O apóstolo São Paulo disse assim: eu fui um perseguidor da igreja e fiz isso na minha ignorância, mas Deus, no verso 14, pela sua graça, me recebeu, me lavou, me perdoou. Deus perdoa a ignorância. Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas anuncia a todos os homens, e em todos os lugares se arrependam para que sejam perdoados. Em 2 Coríntios 5:17, o apóstolo São Paulo diz assim: agora você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E quando você se converteu, quando eu me converti, tudo começou de novo. É uma parte da virada. A situação que você se encontrava, ao estar com Jesus, a vida mudou e agora é uma nova vida vivida na palavra. Agora nós chegamos num ponto para nós irmos para São Mateus 19 e lermos o que disse o Senhor Jesus quando conversava com os seus discípulos sobre esse assunto. Capítulo 19 e versículo de número 1. Vamos ler do versículo 13 em diante. Chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra mulher, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus aqui, ele fala dos 3 tempos em primeiro lugar: o tempo do princípio do primeiro casamento, o tempo de Moisés, o tempo da lei, e o tempo dele. Eu, porém, vos digo. Quando ele disse no princípio, citou o primeiro casamento. Quando ele disse Moisés, por causa de, cita o tempo da lei. E quando disse eu, porém, vos digo, cita o nosso tempo. Veja que Jesus está falando aqui de 3 tempos importantíssimos sobre a questão de casamento. No princípio não foi assim. Ele está falando que Adão e Eva se casaram. Deus fez o casamento assim, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Quando ele diz, mas Moisés permitiu, ele está dizendo, por causa da dureza dos corações. Quando há um pecado na família e não há perdão, então há separação. Quando há algum outro tipo de coisa que aconteça e não há perdão, então há divórcio, há separação. Mas Jesus disse, olha, a não ser por causa de
Numa Bíblia diz adultério, noutra prostituição, noutra Bíblia tem outra palavra, que agora não lembro o que diz numa outra Bíblia. Mas Jesus está dizendo fornicação. Quando se refere à imoralidade, eu creio que está generalizado. Num contexto mais teológico, a fornicação, a imoralidade envolve todo tipo de pecado relacionado ao sexo. Com casado, com solteiro, com qualquer coisa, até bestialidade. Envolve tudo isso. E Jesus falou, olha, por causa da dureza dos corações. Depois diz, eu porém vos digo que, a não ser por, e daí ele cita esse pecado. Mas claro, que no final de tudo, Jesus entra no assunto dos eunucos, que alguns homens nasceram já com dom natural, não precisar de mulher. Outros homens, os reis colocavam para cuidar dos palácios, cuidar dos locais onde as moças ficavam. E esses homens não poderiam ter tentações pelas mulheres do seu palácio. Então, eles o transformavam em eunucos. E alguns de outros homens, Jesus falou de 3 tipos, eram aqueles que por causa do reino de Deus, se separavam exclusivamente para Deus, e assim desejavam ficar sozinhos o resto da vida, e resolviam a situação como homem, sobre a sua virilidade pessoalmente. Eu tive as experiências de conhecer, o privilégio de conhecer esses 3 tipos de pessoas e conseguir falar com todos eles. E no último caso, eu conheci um homem que vivia pecando, vivia no ato de adultério. E um dia ele se jogou no chão, na frente de um pastor, que hoje não vive mais, e disse, eu quero ser um homem de Deus. E eu não posso mais pecar. Eu não quero ir para o inferno por causa do pecado do adultério. E automaticamente ele resolveu a sua situação na questão de virilidade como homem. Então são 3 casos que Jesus citou ali. Ele diz, mas nem todos podem receber essa palavra. Daí entra o apóstolo Paulo dizendo, é melhor casar do que viver abrasado. Porque a palavra abrasar significa arder em paixão. Ele disse, então é melhor casar do que arder em paixão. No caso da discussão do pecado, da separação e do divórcio, Jesus está dizendo por causa de adultério. Mas daí vem a aplicação da palavra. A melhor coisa é o perdão. Por quê? Adulterar quer dizer romper com um casamento. Jesus disse, no princípio Deus fez homem, fez mulher, e os dois é uma só carne, para dizer para eles, eu não concordo com a separação, porque é um só, eu quero que obedeçam a palavra. Mas daí nesse caso, é uma válvulazinha de escape que tem, mas não tem que ser assim. Por quê? Quando eu pequei contra Deus, quando eu transgredi a palavra de Deus, eu quebrei a minha aliança com Cristo. E Jesus está disposto a perdoar a minha quebra de aliança. Eu traí Jesus, eu pequei contra Ele, e Ele está disposto a me perdoar. E se Ele me perdoa, eu também devo perdoar. Assim como Ele me perdoou, eu também devo perdoar. Então a melhor coisa é o perdão. Mas, em últimos casos, se não conseguir o perdão, então, nesse caso, tem uma válvulazinha de escape ali. Mas veja só, hoje, entra Ezequiel 36, verso 26 e 27, nesse assunto. Veja só, Ezequiel, vamos ler aqui, no capítulo de número 36, verso 26 e 27. Ezequiel 36. Achei aqui. Diz o verso 26, eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
tirar o coração de pedra. A primeira coisa que nós devemos fazer quando surge uma questão de desavença é tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. O irmão que teve a experiência e que passou, quando você aceitou Jesus, ninguém mandou você se separar, ninguém mandou você se divorciar. Você consertou a sua vida, veio para Jesus e vive a sua vida com Deus. Mas surgindo um problema para você a partir do dia que você aceitou Jesus, faça de tudo para que o coração de pedra não fique dentro, mas saia de pedra e entre o coração de carne, que é o coração sensível, o coração perdoador, o coração quebrantado, para resolver as coisas com amor, com sentimento e com sensibilidade. Mas se você é cristão e tem uma crise conjugal, ou passou por essa crise conjugal, venha para o livro do profeta Ezequiel e pense comigo: tirarei de dentro de vós o coração de pedra e porei dentro de vós o coração de carne, o coração que sinta, um coração que se arrepende, um coração que perdoa. Veja só, algumas coisas a Bíblia recomenda antes de nós tomarmos uma decisão. Primeiro, coração de carne, não de pedra. Segundo, render-se ao Espírito Santo. Terceiro, andar em amor. Quarto, ter Deus no íntimo da alma. Quinto, andar num sentimento de perdão para qualquer pessoa, e em especial para a pessoa amada. Ainda mais um ponto: compreensão. Outra coisa, paciência. Outra coisa, tolerância. Eu preciso, por mais que eu seja duro de coração, tolerar a pessoa que está comigo. Eu preciso perdoar aquela pessoa que come junto comigo, que faz comida para mim, que faz as coisas para mim. Eu preciso tolerar. Eu preciso ser tolerado por aquela pessoa que eu amo, que eu beijo, que eu abraço, que eu me relaciono. Eu preciso ser tolerante. Nós precisamos ser marido e mulher, tolerante um para com o outro, para ter mais vida, para ter mais alegria, para ter mais saúde, para ter um relacionamento mais saudável, para viver em amor na presença de Deus e na presença dos homens. E evitar usar a palavra vamos nos divorciar. Evitar usar a palavra eu te deixo, vou te abandonar. Se eu soubesse, eu não teria casado. Se fosse assim, jamais iria me pegar. Você se casou, primeira, segunda ou terceira vez, você é casado, segura o seu casamento. Mas pastor, e a Bíblia? Deixa-me te falar mais textos. A Bíblia fala em São João da mulher samaritana. Quando Jesus disse, o homem que você tem agora, o marido que você tem não é teu, é porque ela não tinha legalizado ainda. Ele estava só de amante do rapaz, porque ela tinha casado 5 vezes. Jesus, você casou 5 vezes, tivesse 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Então ele legitimou. Ela teve 5 casamentos legítimos, Jesus considerou como marido. Então era casamento. Era segundo, era terceiro, era quarto, era quinto, era casamento. Jesus, você teve 5 maridos. Então teve marido. Mas esse não, quer dizer, você não casou ainda. Você tem amantes, você vive em adultério, tem que consertar a sua vida. A mulher precisava consertar. Quanta gente que vive numa vida promíscua. Tem alguém lá longe do casamento? Tem uma mulher fora do casamento que se relaciona? Tem um homem fora do casamento que se relaciona? Isso é adultério. Deus não apoia o adultério. Deus quer o conserto. Deus quer uma vida santa dos seus filhos, da sua igreja. E quando se trata dentro da igreja, então estou passando a palavra para que os irmãos excluam do vosso dicionário a palavra divórcio, separação.
Se você teve uma experiência, jamais queira ter uma outra experiência. Se você não teve a experiência, nunca queira ter a experiência, porque por mais razões que tenha, por mais certo ou certa que esteja, sempre há uma dificuldade, há um desgaste, há uma dor, há um prejuízo, por mais que sejamos cheios de razão. Ser cristão genuíno, antes de decidir qualquer coisa, um cristão que morre pelo Evangelho, um cristão que morre para si mesmo, um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que dá outra face, um cristão que caminha a segunda milha, um cristão que entrega a capa e a túnica, um cristão que paga o mal com o bem, um cristão que ora até pelos inimigos, um cristão que ama os inimigos, um cristão que ama incondicionalmente. Esse cristão pensará várias vezes antes de tomar uma decisão. É melhor lágrimas, é melhor quebrantamento, é melhor humildade, é melhor perdão, é melhor consertar do que arrebentar. A dureza não leva a nada, a obstinação não leva a nada. Deus está levantando famílias que tiveram e que não tiveram experiências para ajudar, segurar a nossa mocidade, os nossos jovens que estão por aí se casando e às vezes sem se conhecer direito, às vezes sem se entender direito. Precisam olhar para os seus pais, precisam olhar para os seus familiares e pensar consigo: eu vou envelhecer junto com essa pessoa que Deus me deu. Eu quero ter o prazer de ver os cabelinhos brancos. Eu quero ter o prazer de ver envelhecer essa pessoa que eu amo. Quantos anos você é casado ou casada? Eu estou feliz, mais de 30 anos já. Minha esposa viveu bem menos anos com a mãe dela do que comigo, e eu estou feliz com isso. Deus livrou de câncer, Deus livrou de enfermidades, livrou de acidentes mortais, Deus livrou de tudo. Deus cuidou até agora, deu saúde, força para viver. Glória seja dado o nome do Senhor. Não se preocupe com os quilinhos a mais ou a menos. Não se preocupe com o tamanho do pé, do nariz, da mão. Não se preocupe com isso, com as ruguinhas. Se preocupe que você está vivo, glorificando a Deus aqui. Não tente trocar. Pode arrumar uma encrenca por resto da vida. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Exclua do teu dicionário a palavra divórcio. Glória a Deus. Deus não quer. O sucesso do casamento não depende só de um. Não é só a mulher ser escrava, humilhada, pisada. Cobrança e cobrança e cobrança. Não depende só dela. O casamento não depende só do homem ser escravo, humilhado, cobrado. O casamento são duas vias. Casamento é para dois. Se a razão tiver 5 metros, cada um faz 2,5 metros e se encontra no meio. Se a razão der 1 quilômetro, cada um caminha 500 metros. Vamos nos encontrar no meio. Se eu tenho razão, eu deixo as minhas razões para conquistar o coração de alguém que eu amo. Se eu tenho as minhas razões, eu vou orar para fazer cobrança depois. Eu preciso trabalhar em favor do meu patrimônio. O meu casamento precisa ser preservado. A aliança não pode perder o brilho. A aliança não pode perder o valor. E um dia, Jesus virá buscar alguém amado na sua casa. Eu vi essa semana aqui. Eu vejo seguidamente. Há poucos dias eu cheguei pela porta da frente, um pouco mais cedo, para subir, e vi uma irmã ajudando seu esposo a subir a escada. Agora já tem o elevador, graças a Deus. Mas a irmã ajudando seu esposo a subir a escada, um degrau após o outro. Isso não fica lindo? Ele disse, há 3 anos atrás era eu que ajudava ela a subir essa escada aqui. Agora é ela que me ajuda a subir a escada aqui. Coisa linda. Alguém vai segurar na sua mão. Alguém vai beijar o seu rosto e vai dizer, eu te amo, independente da idade,
independente da beleza. O amor não consiste nessa beleza física que é passageira. As pétalas das flores caem, a virilidade, a força física se esvai, mas o amor, o caráter, a pureza, a segurança e o propósito brilha cada vez mais para a glória de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Um homem bem crente na casa ou a mulher bem crente faz a diferença. Alguém pode dizer aqui hoje, ou segurar para cima, poderia dizer: pastor, se não fosse eu, nosso casamento tinha arrebentado. E alguém pode dizer assim: se não fosse ela, nosso casamento tinha sido arrebentado. Mas alguém pode dizer: eu tive essa experiência, mas o meu Deus me segurou, e eu estou aqui. Alguns esperando alguém para casar. Deus vai dar a pessoa certa, na hora certa, mas não se precipite, leve na oração. Pastor, eu não estou vendo no meio da multidão, porque não é muita coisa, é um pacotinho, é um presentinho. Você vai achar um dia no meio da multidão, mas esteja na presença do Senhor, porque chegará enviado por Deus na tua frente. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos, nós entraríamos agora em outros textos, orar se foi. Entraríamos no texto de Malaquias, a visão de Deus sobre o casamento, sobre o divórcio. A saída para o divórcio, como Deus trata, como Deus pensa. Ou após a morte, como Deus vê o casamento. Mas nós temos que pensar que existem muitas ideias interpretativas, e algumas delas são radicais, e não tem saída nenhuma, mas Jesus dá saída para todas as coisas. E se nós irmos olhar a fundo da palavra de Deus, nós vamos ver que a felicidade está naquilo que Deus fez da sua vida a partir do momento que você se entregou para Jesus. Alguns entregam o seu cônjuge para Satanás, por isso se separaram. Não entregue a pessoa que você ama para o diabo. Você deixa seu marido, irmã, aqui não tem criança, você deixa seu marido andar carente aí pela rua, está cheio de prostituta nas esquinas. Você deixa a sua mulher com carências andar por aí, está cheio de malandro nas esquinas. Você não precisa ter ciúme, você tem que ter cuidado. Existe o limite da brincadeira, o limite da conversa. Nós que somos extrovertidos, a maioria dos irmãos gosta de se comunicar com todo mundo. Faça isso, mas sempre com ética e com critério e com cuidado, para não deixar a emoção, o lado psicológico, a maldade, Satanás entrar numa conversa e roubar aquilo que é bom da sua vida, que é o senso da moralidade. Seja homem, sejamos homens, e as mulheres sejam mulheres de verdade, e jamais vamos deixar Satanás arrebentar o seu casamento. Jesus tem uma aliança comigo, Jesus tem uma aliança contigo, e nós, cada um dos casados, temos uma aliança com a nossa esposa, ou você tem com o seu marido. Deus quer renovar o seu casamento hoje. Ficamos em pé. Eu quero orar por você, querido. Aleluia. Existe algo do Espírito Santo. Esses temas que nós estamos falando, que Deus nos dá, Deus me deu hoje essa palavra, exatamente para que o Espírito Santo possa concluir a obra na sua vida e do seu casamento. Olhe as coisas boas e lembre dos bons momentos. Eu aconselhei um casal uma vez, e eu disse: pegue todas as fotos e filmagens do tempo que vocês eram solteiros, namorados, noivos, e até nos primeiros tempos de casado, e olhe como vocês eram jovens, lindos, os momentos bons, na praia, numa sombra, numa festa de casamento, no aniversário, a sós, abraçados, sentados, sorrindo. Olhe tudo isso, e depois você pense nos problemas, nas coisas erradas. Você vai ver que as coisas erradas são poucas e esporádicas, mas as coisas boas foram multiplicadas. E se agarre com as coisas boas e viva a vida diante do Senhor. Você quer oração agora? Eu quero orar por você e pela sua família, para que Deus
visite a sua casa, para que Deus ajude no seu casamento. E eu quero sempre que a igreja não esqueça de orar por mim e pela minha amada esposa, para que nós todos juntos vivamos uma vida de família, uma vida abençoada. Glória a Deus. Jesus está nesse lugar. Vamos orar. Pode vir ao altar se você desejar. Eu quero orar por ti. Pastor, é o meu filho, é a minha nora, é o meu genro, é a minha filha, meu cunhado, meu pai, minha mãe. Vamos abençoar as famílias agora, independente da situação. Alguém quer só agradecer a Deus? Pode vir agradecer a Deus. Deus conserta as coisas. Deus abençoa. Deus abre porta. Você vai ver a sua vida mudar, porque você vai orar por alguém. Você vai apresentar alguém para Deus. Um momento muito importante agora. Glória a Deus. Pastor, eu sou um homem feliz. Pastor, eu sou uma mulher feliz. Venha agradecer a Deus. Quantas vezes Satanás tentou minar o seu casamento, não conseguiu, porque você permaneceu firme diante do Senhor. A igreja estenda as mãos para cá, para nós orarmos pelos irmãos e orarmos por todos nós aqui. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos pelo teu povo, oramos pela tua igreja, oramos pelos casamentos. Abençoe, Senhor, para que os casamentos sejam preservados. Aquele irmão que teve a infelicidade de um dia se divorciar, mas o Senhor teve misericórdia, consertou aquela irmã, lhe deu um novo casamento, e o Senhor os abençoou, salvou, e estão aqui na tua presença. Abençoe por tua graça aquele irmão, Senhor, que está procurando um casamento, aquela irmã que está sozinho, sozinha, uma razão ou outra, levou teu servo, a tua serva estar sozinho. Ó Deus, por separação, quem sabe por morte do cônjuge, o Senhor tem a bênção para o teu filho, para a tua filha. E aqueles, Senhor, que estão sofrendo tentação de relacionamento, e às vezes passa na memória, na cabeça, no pensamento, o desejo até de uma separação. Tenha misericórdia, Deus, conserte, ajude e abençoe, faça a tua obra, Senhor, realizando um milagre, no nome de Jesus Cristo. Abençoe a minha família, abençoe a família de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Restaura minha casa.